Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalks. O tema de hoje é: você está realmente pronto para automatizar? Lições de quem vive operações críticas. Eu sou Matheus Marota, Head de Negócio aqui na Saidon, e nossa convidada de hoje é a Daniela dos Santos, líder executivo de Negócios e Tecnologia no Santander. Não deixem de enviar as suas perguntas e aproveitem para seguir os nossos canais e acompanharem os nossos eventos. Daniela, muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Para a gente começar, Daniela, conta um pouquinho para a gente. Quem não pode perder esse papo de hoje? Bom, acho que assim, todas as empresas que pensam em automatizar processos, que estão sofrendo com processos manuais. Então, acho que todas essas empresas, acho que pode assistir a gente, pegar um pouquinho de dica aí no dia a dia de como os gestores, etc., né, de como automatizar e melhorar os seus processos, reduzindo manualidades. Legal. E sua trajetória, Daniela? Como você foi se aproximando desse universo de automação? Então, bom, primeiro eu sou formada em marketing, então nem era da área de tecnologia, mas fui entrando na área de tecnologia há 25 anos atrás. E fui caminhando ali, acompanhando todo o processo aí de evolução da área de tecnologia. Depois veio a parte mais ali de inteligência artificial, né, transformação digital. E eu acabei gostando muito dessa parte de automação, né? Acho bem interessante, é bem gratificante você ver processos manuais sendo transformados em processos automatizados, você reduzindo a necessidade ali de várias pessoas para cuidar de um tema que é simples, né, no ponto de vista da automação, e que você consegue resolver essa dor, né? Então, eu acabei me aprofundando mais nessa área, que hoje acabo atuando 100% ali no Santander, nessa área de transformação e automação. Legal. Reduzir toda essa operação é importante. E quando falamos da automação no setor financeiro, né, o que você vê como prioridade real e o que ainda é muito buzzword? Assim, o setor financeiro, pelo incrível que pareça, né, eu estava até comentando um pouquinho antes de começar aqui, a gente acha que um banco, por ser uma instituição grande, né, tem muitos processos automatizados, e é totalmente o contrário, né? Eu digo até felizmente, porque a gente vê que tem bastante oportunidade, mas muita planilha em Excel, muito processo ainda que as pessoas controlam na mão, né, com as macros, fazendo ali os seus PROC-Vs, enfim. Então, tem muito processo ainda com oportunidade de automação no mercado financeiro, né? Então, a gente acaba tendo bastante oportunidade. Além disso, assim, né, a gente tem os ERPs aí no mercado, mas eu brinco que, assim, antes de chegar até na integração com o ERP, tem ali sempre uma planilha por trás que alguém está fazendo ou controlando alguma coisa. Então, a automação, acho que ela se encaixa muito principalmente no mercado financeiro, a gente tem muito dessa lacuna ainda para poder preencher. Certo. A gente vê muita gente ansiosa, né, afoita ali para automatizar. Mas quais os principais erros ali ou ilusões de quem está buscando esses projetos de automação? Eu acho que o principal erro hoje em dia é não conhecer bem o processo. Acho que assim, primordial, primeira coisa, né? Antes de você sair tentando trazer qualquer ferramenta ou qualquer solução de automação, mapear todo o processo, né? Que é o end-to-end que a gente fala, né? Então, entender na raiz, na causa raiz, da onde vem aquele dado, da onde nasce aquele dado e por onde ele tem que transitar em todas as etapas do processo. Muitas empresas, às vezes, acabam querendo focar muito no final, no resultado, e esquece de olhar todo o processo para trás do porquê que aquela coisa, né, daquele negócio foi feito daquela forma, está sendo feito daquela forma. Então, na minha opinião, mapear o processo antes de tudo e entender o negócio é primordial. Amadurecimento, né? Muitas vezes o processo na cabeça das pessoas, cada um pensa de um De um jeito, jeito, faz de a uma forma. automatização é a cerejinha do bolo, é o final, mas o antes tem que ser muito bem compreendido e mapeado. Bacana. E como equilibrar performance e confiabilidade em operações críticas? Essa é uma etapa muito importante, né? No meu caso, por exemplo, que estou dentro do banco, né, a gente transita muito dado sensível e a gente precisa de alta performance para ter respostas rápidas, né? Dependendo, principalmente se o processo é online, você precisa ter a resposta ali real time, você tem que olhar tanto essa parte de qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor solução que você tem que dar
E aí olhando também a parte de infraestrutura e não só o software ali que você vai colocar na ponta, né? Se você vai ter que ter containers ali para poder conseguir ter essa escalabilidade da quantidade de acessos que você vai ter, né, para aquela solução. E tem que ser segura, né? Hoje em dia a gente tem várias leis aí regindo o processo, então o LGPD, enfim, a parte de cyber, né? Ali que eu brinco que da mesma forma que a gente vai evoluindo, né, na automação, na inteligência artificial, do outro lado tem pessoas também evoluindo para poder capturar aquele dado e fazer o uso dele indevido, né? Então a segurança e a performance ela tem que estar sempre caminhando junto com a solução mais adequada que você vai escolher, né? Bacana. E pensando agora nesse universo, né, uma instituição financeira, o que tem funcionado melhor na prática, né? Pensando em vários sistemas legados, né, muitas vezes difícil de integrar, o que na prática funciona bem? O que a gente tem tentado fazer ali dentro, né, da minha parte ali que toca ali as minhas soluções, como eu falei, mapear bem, né, em que momento que a gente vai se integrar com o legado, se precisa também se integrar, às vezes também, quando você entende todo o processo, muitas das vezes não necessariamente você precisa integrar para passar dados muito massivos ali no legado, então você consegue colocar também só a informação final na integração. Então a gente tem procurado olhar bem quais os momentos certos de integração e quais as formas certas de integração, né? Às vezes, por mais que a gente fale, vamos sempre para a solução IAPI, né? Dependendo do processo e da volumetria, tem que ser um processo batch, né? Então não vamos se arriscar ali, não preciso ter aquele dado naquele momento, então eu consigo criar as malhas ali, um processo que às vezes as pessoas acham, é antigo, né? Mas não, às vezes ele serve bem para aquela situação, então a gente vai por esse lado. Outro dado, preciso dessa resposta online, então nós vamos para a API e aí trazendo de novo o tema anterior, né? Se é online, se não é, então escolhendo a melhor forma e a forma mais segura para poder colocar a solução em prática, né? Legal. Encaixar isso com maturidade do processo também, né? Nem tudo precisa de ser online. Exatamente. Tem coisa que você consegue organizar de formas ali. Às vezes o cliente interno vem falar, eu preciso desse dado agora. Aí vai o seu papel ali de sentar com ele e entender para quê, né? Qual o momento que você vai usar? E aí você começa a entender, conversar, a pessoa fala, não preciso desse dado neste momento, né? Então aí você consegue ir encaixando a solução da melhor forma, né? Legal. E pensando agora em IA, né, muita gente falando de IA e as empresas de fato não estão ainda operacionalizando isso. Na sua visão, em que momento que a gente está relacionado a IA? Olha, eu brinco que assim, teve o boom ali, né, da inteligência artificial, todo mundo, todas as empresas falando, vou aplicar a inteligência artificial, vou colocar IA na minha empresa, etc. Então, assim, eu acho que a gente já passou daquele momento em que foi o boom do mercado, né? Acho que a gente já está mais amadurecido, a gente já tem mais ferramentas, né? Agentes ali já bem mais explorados. Mas, assim, eu ainda acho que a gente precisa entender mais, né, quais situações que eu vou colocar a inteligência artificial, né? E fazer o uso dela no momento adequado, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com o agente conversacional, então em que momento a gente coloca um agente conversacional para funcionar, né? Então, puxa, para poder ajudar na jornada ali de decisão do cliente. Às vezes o cliente tem bastante dúvida, eu trabalho no ramo imobiliário, né? Então a pessoa quando vai fazer uma simulação ali de um contrato de financiamento, de imóvel, ela tem várias dúvidas, então o agente conversacional ali ajudaria o cliente, né, nesse momento de decisão. Então, isso já amadureceu bastante, né? No começo a gente via ali só aquela questão do tipo, vamos colocar inteligência artificial sem saber o agente certo que a gente vai usar para cada situação. Agora eu acho que a gente já tem mais clareza desse processo, acho que mais agora a gente tem maturidade na escolha certa, né? Qual o agente certo para a situação que eu preciso, né? Legal. E você acha que quais são os primeiros passos que uma liderança deve dar para definir essa introdução da IA nos seus processos? Acho que uma coisa que a gente não pode deixar de fora como primeiro passo é o treinamento do seu time. Enfim, as pessoas precisam ser treinadas, né? O seu time precisa entender e aceitar a solução que você está dando. Acho que todo mundo precisa comprar a ideia, né?
Eu vejo, às vezes, muitas empresas também colocando a inteligência artificial, mas não treinando o time e deixando claro qual é o papel do time para fazer com que aquilo flua de uma forma, né, bem na prática mesmo, né, que seja satisfatória todo o processo, né? Então, acho que o treinamento do time, o conhecimento da ferramenta, né, as pessoas saberem que aquilo está vindo para agregar e não está vindo para substituir o humano, né? Acho que tem muita essa preocupação também. Então, eu focaria muito nessa parte de preparar o time todo para poder estar fazendo uso da ferramenta e depois sustentando também essa ferramenta. Porque depois que a gente implementa a inteligência artificial, a gente tem que ir enriquecendo ela, né, com dados para poder aquilo ir ficando cada vez melhor. Então, se o seu time também não está por dentro, não sabe, né, como que a gente vai treinar essa IA, como que nós vamos capturar dados, né, dados estruturados para que aquilo depois funcione da melhor forma possível, não vai adiantar, né? Bacana. Você falou um ponto importante, a observabilidade, o monitoramento são muitas vezes negligenciados. Qual a importância delas nos projetos? Eu acho que isso, pegando um gancho da parte aí de sustentação, né, a gente nunca pode ser reativo, né? Não adianta eu automatizar o meu processo, colocar tudo ali muito bonito e depois na sustentação, se tiver algum problema, se tiver algum erro, eu não saber identificar, né, da onde que veio aquele erro, por que que veio aquele erro. Então, assim, e aí até também por questões de performance, segurança dos dados. Então, a observabilidade ela vai ajudar muito nesse tema. Mesmo que você não tenha uma ferramenta de observability, você ter pelo menos os logs ali, né, de todo o end-to-end da sua jornada. Isso serve não só para a gente se prevenir com erros, mas também capturar dados em momentos ali também de jornada, né? Então, o cliente está imputando dado, eu não posso perder nada. Todo dado na inteligência artificial ele é de suma importância e ele vai trazer respostas para algum ponto que você pode automatizar lá na frente, né? Então, eu acho que a observabilidade ela ajuda não só na parte de segurança e de sustentação, mas também na captura de dados importantes para uma próxima automação, ou para poder garantir que aquilo vai somando e ajustando ali a IA ao longo do processo. Bacana. Daniela, pensando agora na governança e na visibilidade, automação sem isso, você acredita que se torna um risco para a organização? Se torna. Eu acho que assim, a automação sem segurança, sem observabilidade, uma automação, se não for muito bem estruturada, ela gera um risco, porque às vezes você pode pular etapa também de processos. Você nunca pode subestimar aquilo que você está automatizando. Você tem que pegar os mínimos detalhes, como eu falei no início, né? Mapear e entender muito bem o processo. Você tem que se colocar no lugar do cliente interno ali, da pessoa que está trabalhando, né? E não deixar passar dado nenhum, porque senão você pode, ao invés de dar uma solução, você trazer um problema. Sim, toda a rastreabilidade, né? Trilhas de auditoria, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Para você conseguir entender aonde estão os seus gaps, né? E como implementar uma governança tech eficiente, mas sem engessar a operação? É um desafio, assim, manter as pessoas atualizadas, manter, como eu falei, as pessoas treinadas, principalmente atualizadas, assim. A tecnologia, ela está o tempo inteiro avançando, né, mudando. Então, assim, você está estudando um agente e já está lançando outro, né? O brinco é igual o celular, né? Você compra o celular hoje, daqui 5 meses, 6 meses já chega um novo, você fala, puxa, o meu já ficou, Exatamente. já ficou velho, né? Então, assim, manter o time 100% atualizado, né, ligado no que está acontecendo no mercado, manter uma governança muito bem estruturada, né, papéis e responsabilidades, acho que também, né, ter uma matriz ali de quem faz o quê, os papéis certinho. Hoje a gente tem as figuras de PO, né, principalmente a metodologia ágil trouxe muito esse processo. Então eu acho que uma governança com uma metodologia muito bem estruturada, né, as pessoas atualizadas, muito bem treinadas, eu acho que contribuem e colaboram muito para o sucesso da automação. Legal. Você participou, né, da reestruturação de TI e adoção da metodologia ágil. Como que essa transição impactou a automação? Essa foi um case, eu digo, bem interessante, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma reestruturação de tecnologia em 2 empresas por onde eu passei, né? Uma foi, inclusive, no período da pandemia, então pensa que foi bem desafiador, né? Você não conhecer as pessoas ali, né? Entender como que elas trabalham,
sem conhecer pessoalmente. Na época, antes da pandemia, isso era quase que impossível, né? E foi um desafio muito grande, até porque as empresas, e a segunda também, né? As empresas praticamente elas não trabalhavam com a metodologia ágil, né? A metodologia ágil, assim como a inteligência artificial, ela veio e um monte de, né, de empresas foi adaptando. Então eu brinco que assim, ninguém segue na risca toda a metodologia. A gente sempre faz uma adaptação e isso não tem problema nenhum. Acho que cada empresa tem a sua necessidade. Mas o importante é a gente pegar os pontos principais do que a metodologia traz, né? Nem sempre eu preciso colocar a metodologia ágil em todos os processos. Dependendo do projeto, a gente pode utilizar o método Artefal, que era o antigo, mas a gente precisa entender, né, aquele projeto, aquele escopo e ver na onde que ele se encaixa. Muitas empresas, principalmente numa segunda que eu trabalhei, que era uma startup, era muito o método de você sentar do lado e vamos fazendo. Isso tem um lado positivo, as coisas saem de forma rápida, mas quando você olhava para a documentação, para aquilo que foi feito, você se deparava com a situação de a pessoa sair da empresa, você não tinha nada documentado. E aí não necessariamente você precisa ter páginas e páginas, porque também depois ninguém vai ler um livro, né, de informações, mas você tem que ter pelo menos o core documentado. E a metodologia ágil, ela ajuda muito nisso, né? É uma forma mais rápida, mais eficaz de você documentar, de você desenvolver, de você ganhar agilidade, mas ela precisa ser feita. E aplicar isso nessas empresas, ela deu a base, né, para que depois a gente começasse a mapear os processos. Então, assim, não adianta você querer mapear um processo com um time que não sabe ainda nem escrever a história do usuário, né? Então, uma coisa casa com a outra. Então, foi muito importante esse desenho todo, essa estrutura toda, definir também os papéis de cada um, porque numa startup todo mundo faz tudo. Isso é bom, mas também tem um lado ruim. Daqui a pouco você perde, né, o controle de quem está fazendo o quê. Então, acho que assim, a metodologia, o mapeamento dos processos, a matriz de responsabilidade, acho que tudo isso numa governança de tecnologia é importante para poder a gente dar o próximo passo, que é depois começar a automação. Legal. E pensando nesse universo de transições e evoluções, como manter grandes times motivados? Eu brinco que eu acho que já foi a época que a gente gerenciava o time, vou colocar um jargão aqui, né? Cara crachá. Acho que não existe mais isso. Acho que essa nova geração, principalmente, ela gosta de liberdade para trabalhar, para colocar as ideias, nem que as ideias sejam as mais simples. Então, eu acho que assim, dá liberdade, dá autonomia, né? Você não pode centralizar as coisas em você, né? Tem muito isso também, às vezes, na liderança, né? A gente quer deixar tudo centralizado, não confiar no time, no que o time está fazendo. Eu acho que não. Acho que essa nova geração traz para a gente muito a questão do questionamento. Todo mundo questiona muito o que está sendo feito. Se não gosta, fala. Eu acho que dá essa liberdade. E eu costumo, no meu time, principalmente, todo mundo participa de tudo. Não importa se eu brinco que às vezes parece que eu sou igual a eles. Então, assim, não adianta só porque você é líder, você tem um crachá de líder, você não dá o espaço para a pessoa questionar, trazer ideias. Então, lá todo mundo tem essa autonomia, todo mundo faz tudo. Se precisar programar, a gente programa, não tem problema. Mas sempre naquela situação que eu coloquei, deixando claro os limites de cada um, né, o papel e responsabilidade de cada um. Mas eu gosto muito de criar esse vínculo ali de amizade, né? Porque acho que isso é importante, e confiança. Graças a Deus, assim, eu brinco que os meus times, assim, todas as empresas que eu passei, eu tenho grupo ainda no WhatsApp até hoje das pessoas. E aí a gente vai levando, né, esse time. Às vezes você vai estar em outro lugar, de repente tem uma oportunidade, né? A pessoa também não está bem, então você vai colhendo bons frutos aí, bons relacionamentos por onde você passa. Então, acho que a liderança ela tem que ser esse exemplo, né, para todo mundo e aprender com eles também, porque ninguém sabe tudo, né? Exatamente. Dá espaço, né, para as ideias virem, a gente aprende muito com essas ideias e também gera aquele sentimento de dono, né? Tá todo mundo ali envolto naquele projeto. Bacana. E para quem está nos assistindo, Dani, e quer começar a automação, que conselho que você dá? Estude, tenha humildade para conhecer o processo, se coloque no lugar da pessoa que está executando a tarefa, sente a dor mesmo da pessoa. Acho que não adianta você querer automatizar sem conhecer, então senta do lado de lá,
faz o papel dele, tenta ver assim, puxa, por que ele está fazendo assim? Às vezes você pode ser surpreendido, tem coisas que às vezes nem precisam ser automatizadas, às vezes o processo não está adequado, tem essa situação também. Então, acho que assim, conheça, se coloca no lugar do outro, né? E estude bastante, né? Para você também trazer um portfólio de soluções, de ideias ali, né? Também não adianta você achar uma solução e querer aplicar ela em todas as situações, que também às vezes não é adequada. Então, acho que é isso, se mantenha atualizado, tenha humildade de conhecer o trabalho do outro, de respeitar o outro, porque acho que tecnologia sem negócio, sem pessoa, não é tecnologia, né? Então, acho que é isso. Legal. Dani, quando a gente olha para trás, assim, a gente sempre vê decisões que poderiam ter sido antecipadas ou sido diferentes. O que você destacaria na sua jornada que, se você pudesse voltar, você mudaria? Bom, eu acho que assim, já teve situações em que eu me deparei que eu não estava preparada ou que eu negligenciei o usuário, achei que dava para aplicar daquela forma e talvez nem precisasse ter automatizado, né? Como eu falei, talvez mudando o processo ajudaria. Então, por isso que hoje o meu lema é realmente assim, estudar bem o case da pessoa, estudar bem o problema da pessoa para poder dar a melhor solução, né? Então, às vezes isso é natural no começo da sua carreira, você automatiza um processo, automatiza o segundo, deu certo, e você acha que você vai aplicar aquela mesma metodologia em todos. E não é. Cada situação é uma situação, né? E aí você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai vendo que algumas soluções ela tem que ser ajustada, ela tem que ser melhor pensada para poder ter o sucesso correto, né? E ouvir também, né? Acho que assim, não adianta você achar que você é o dono da razão, né? Então, ouvir os conselhos, né? Os problemas, acho que é nessa linha. Bacana. E você citou um ponto importante que é escutar o usuário também, né? Muitas vezes é ele que é o dono do processo, de verdade, ali. Exatamente. Legal. E pensando agora para frente, futuro da automação, o que você enxerga nos próximos 5 anos, principalmente pensando aí no segmento financeiro? No segmento financeiro, eu acho que assim, a gente precisa evoluir principalmente com a parte de tokenização. Acho que é pouco explorado. Essa parte, assim, ela está ficando mais forte, mas ainda não foi muito bem explorada e a gente ainda não vê ainda muito case que você possa se espelhar para poder trazer essa parte de tokenização, blockchain. Essas soluções, eu acho que ela precisa ser mais explorada para a gente conseguir tirar mais proveito dessa parte. Assim, eu ainda vejo que isso ainda está no início ainda. Tem áreas do banco que já avançaram mais, mas eu acho que dá para a gente usar muito mais em processos ali, principalmente financeiro, né? Até mesmo no ramo que eu estou, né, de imóvel. Então, assim, compra e venda, né? Você colocar a parte da moeda ali, da troca financeira com tokenização. Então, eu acho que dá para evoluir mais nesse sentido. Então, eu espero que a gente consiga explorar mais esse meio aí no futuro. Legal. O pessoal tem falado bastante, né? Contratos inteligentes, de você conseguir realizar as cláusulas à medida que o contrato vai avançando, isso tudo de forma automática. Isso é bem interessante mesmo. Blockchain tende a contribuir bastante, fora a segurança que traz também. Exatamente. Bacana. Dani, eu queria te agradecer pelo seu tempo e os insights que você compartilhou com a gente aqui. Fica à vontade para se despedir do nosso público. Bom, agradeço a oportunidade, foi um prazer participar. Espero que vocês tenham gostado, né, um pouco da experiência que eu trouxe aqui. Acho que é um mundo assim, se a gente ficar aqui falando, a gente fica quase que o dia todo aqui trocando figurinha nesse processo, porque assim, eu sou suspeita, sou apaixonada por essa área. Eu espero que eu tenha contribuído aí para trazer insights bons aí para vocês. Bacana, com certeza contribuiu sim. Bom, eu vou reforçar o convite, pessoal, para seguir as nossas redes sociais e acompanhar todos os nossos eventos. Muito obrigado mais uma vez, Dani. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada.